Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Estou meio enrolado aqui. Esse assunto é um assunto muito bom. Eu resolvi deixar ele gravado. Muito bom, né? Quem é que sabe qual é a lição de hoje? Fala sobre o quê? Eu não sei. Pois é, tem uma peça bem grande, né, senhor? Mas é isso mesmo. Irmãos, eu trabalhei para trazer um assunto de certa forma, tomando como base aquilo que combinamos na primeira lição, que vocês estão estudando na revista em casa, amém? Só responde amém quem está estudando a revista na semana, amém? E aí, pastor? Só. Entenda, o que eu pretendo trazer para os irmãos sempre vai ser um complemento daquilo que a revista já está trazendo, né? Embora eventualmente a gente vai voltar na revista, ok? Então, mais uma vez eu lhe convido a curvar aí a sua cabeça, né? Fechar os seus olhos e mais uma vez orar ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, nós aqui nesta manhã, reunidos, ó Pai, com a tua igreja, para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos, ó Pai, sabedoria vinda dos altos céus. Essa lição de hoje, as demais, o Senhor venha, especialmente, através do teu Espírito e palavra, falar aos nossos corações. Abre o nosso coração um entendimento espiritual para as tuas verdades. Nos ajuda, Senhor, a aprender da tua palavra, de forma que possamos aplicar em cada passo da nossa vida, cada decisão, cada momento. Abençoa a tua igreja, nesta manhã em que ela se reúne, seja aqui ou mundo afora. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, por cada um dos irmãos que têm familiares que estão passando por situações de doença ou desemprego, cada um desses, ó Pai, esteja pronto, cada um dos irmãos aqui que estiverem diante dessas pessoas e outros mais, né, que possam acometer alguém, eles estejam prontos para falar do teu amor, do teu cuidado e da tua bondade, a fim de que eles ouvindo possam entender, abrir os ouvidos espirituais e entender que há um chamado para uma vida que supera este mundo. Nós possamos estar mortos para esse mundo, semente morta, gerando frutos. Obrigado por esta igreja, pelos irmãos aqui presentes. Nos abençoe, esteja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes, sim ou não? Só a irmã Lúcia, mais ninguém. Irmãos, se você estiver feliz, você diga assim: estou. Estou começando a atividade de você, tá? Vamos lá. Olha o nosso texto. Você pode me acompanhar, ok? Diz assim, Deuteronômio, a partir do verso 14, 22 e 23. Deuteronômio 14, 22 a 29, tá? 22, 23 até o 29. Diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolherem do campo. E perante o Senhor, seu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas e de tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os
e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, ou vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da cidade, pois não tem parte, nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que a tua mão fizer. Esse é um mandamento que está na palavra do Senhor, e a gente sabe que esse assunto ele traz divisão, traz racha, traz assim, um monte de opinião. Eu queria convidar os irmãos a gente combinar uma coisa aqui, eu acabei assumindo a culpa sozinho, né, da lição de 2 horas, né? Então eu queria convidar você a guardar a sua perguntinha lá para o final, porque aí a culpa já fica menos para mim, né? Fica assim mais equilibrado o jogo. E convidar a Silvelândia para não esquecer do tezinho dela, né? Então prossigamos, meus irmãos. Na nossa introdução, a igreja e eu a palavra de Deus, ela corre o risco de se perder, de perder as bênçãos de Deus por medo de parecer com as seitas que são presentes nos nossos dias. As seitas que pregam o evangelho da prosperidade, se é que a gente pode chamar isso de evangelho, as seitas que deturpam a palavra de Deus, as seitas que têm tomado esse ensino bíblico e deturpado ele de uma maneira absurda. E muitas vezes as nossas igrejas, né, elas têm um receio de se parecer com essas seitas e acabam negligenciando o ensino a respeito do dízimo, que é um ensino bíblico, é uma doutrina. E aí o que acontece? O povo de Deus acaba perdendo as suas bênçãos. Vocês estão conseguindo acompanhar ali bem? Está dando para ver, porque está bem claro, né? E a pergunta é, né, como eu não consigo falar disso sem caminhar pelo mesmo caminho das seitas, né? Eu tomei como base, eu tenho usado um material, um deles é esse aqui, que eu acabei de adquirir, e fala muito bem sobre essa questão das seitas. Fala que, em até certo ponto, elas têm uma razão em pregar determinada doutrina, mas elas se perdem quando elas começam a deturpar isso em prol do lucro. Nós, como igreja reformada, nós não podemos, de forma nenhuma, como professores também, negar esse ensinamento aos nossos irmãos, não podemos, mas também não cremos da maneira que o pseudo-evangelho da prosperidade usa a doutrina dos dízimos e das ofertas, ok? Então, o que você acha a respeito, o que você pensa a respeito disso? Bom, tem uma dificuldade aí, a gente sabe que a discussão não é nova, né, quanto a essa questão de entregar os dízimos, porém, né, ela precisa, apesar de gerar polêmica, ela precisa ser trazida aos nossos corações. Vou afastar aqui um pouquinho, porque a minha visão não está enxergando. Ok. Veja bem, das polêmicas envolvidas me refiro aos líderes de igrejas neo-evangélicas que em seu gritante e vergonhoso discurso buscam o lucro, explorando a ignorância e o sofrimento das pessoas. Explorando o quê? Aproveitando-se da falta de conhecimento bíblico, aproveitando-se da falta de entendimento, ok? Para
obter lucro. Isso é muito comum. Chegou um ponto que vender vassoura ungida, eu não sei de onde o negócio tirou um negócio de vassoura, porque isso é coisa de bruxa, né? Talvez. É fichinha diante do que a gente já viu. Porque quando a gente começa a contar as aberrações, elas são muitas. É vergonhoso até mencionar. Mas assim, por enquanto a gente vai apenas refletir na contemporaneidade dos dízimos na igreja cristã. A arrecadação da igreja divide intérpretes, né? Divide pessoas até de certo teor teológico, mas de maneira geral, crentes convertidos, eles não se perdem muito, não se engancham nessa questão dizimal. Para eles é, digamos assim, prego batido, ponta virada. É natural, não tem muita dificuldade. Mas a pergunta em foco é: hoje devemos dizimar de toda a nossa renda, entregar a liderança da igreja da qual somos membros, sim ou não? Tirando a irmã Lúcia, que é esposa do pastor, e eu não quero contar o sim dela, tem mais alguém que concorda ou discorda, sim ou não? Espera aí, que agora eu estou confuso. Nós devemos dizimar, sim ou não? Sim. Amém. Tá, a pergunta estava mal feita, né? Ok. Mas por que a gente deveria fazer isso? Só porque o pastor mandou? Só porque alguém aqui está dizendo que é uma doutrina da igreja? Tem razões para isso, são razões bíblicas. Existe alguma evidência da continuidade do Antigo Testamento a essa obediência no Novo Testamento? Será que a gente encontra evidência? Porque quem não concorda com o dízimo diz logo: não, acabou-se ali quando Jesus veio, acabou o dízimo, né? Não, você não está mais podendo matar uma pessoa e passar batido nessa. Como diz a lei, ela aumenta a nossa responsabilidade. Quando ela traz luz ao nosso entendimento, ela aumenta a nossa responsabilidade. Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém se irá contra o seu irmão, você já o matou. Então, a responsabilidade na nova aliança, digamos assim, é maior. Por quê? Porque tem mais luz, tem mais entendimento. O Novo Testamento, ele joga luz no Antigo Testamento. Agora, a arrecadação visaria limitadamente suprir apenas as igrejas, comunidade cristã, ou ela tem um significado teológico mais amplo, no sentido nobre, na vida daqueles que contribuíram? São perguntas que a gente deve se fazer. Então aqui tem 4 perguntas, eu queria passar aqui. Primeiro, a gente deve lembrar que o dízimo nunca foi um fim em si mesmo, mas uma menor parte de uma estrutura pactual, uma estrutura muito maior. Não é dizimar por dizimar. A gente vai ver isso no decorrer da lição, mas ele é parte de um todo. Eu tenho muito claro para mim, e a revista me confirmou isso, o dízimo, ele é parte da nossa adoração. Ok, meus irmãos? Lendo o Antigo Testamento, o que a gente percebe? Que na história da redenção, a prática de dizimar tem um processo crescente no significado da aliança. Veja bem, ao separar a 10ª parte e consagrar ao Senhor, o indivíduo não estaria apenas devolvendo o exigido e pondo à prova o seu coração. Ele também estaria reconhecendo a providência de Deus sobre a sua vida e confirmando a aliança do Senhor com ele. Era uma forma de profissão de fé. Primeiro diante de Deus, dentro do seu coração, e para todos os demais, que o Santo de Israel era o Deus que ele era e possuía. Entenda, meus irmãos, como eu disse, é uma parte de um grande maior, é um todo, não é só o dízimo. Esse é um dos caminhos errôneos que a igreja pentecostal, aplica-se a palavra neo, porque nós conhecemos e temos informações de pentecostais que, embora a sua escatologia não concorde com a nossa, mas eles têm muitos pontos em comum conosco, e nessa questão dizimal eles caminham dentro da verdade bíblica, sem distorcer o evangelho, sem usurpar
os recursos daqueles mais incautos, ou sem aproveitar-se da ganância do coração humano, usando essa ganância para quê? Para tirar vantagem dos incautos, daqueles que não se pautam totalmente pela palavra de Deus. Muito importante falar dessa questão da ganância, apesar dela estar ligada mais à nossa próxima lição, mas essas pessoas, na sua grande maioria do evangelho pseudo-evangelho da prosperidade, pseudo-evangelho, da prosperidade. Igrejas como que seguem a Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Eu conheço pastores que querem transformar a sua igreja em um grande ministério com várias ramificações e está arrecadando dinheiro de todos. Parece assim que ele está abrindo lojas e aumentando o seu prolabore dentro de cada uma dessas lojas. E aí as pessoas, movidas por uma ganância, começam a comprar esse discurso desses pastores. Na verdade, como ela vê ali uma possibilidade de levar vantagem financeira, ela acaba caindo mais fácil nessa armadilha. Meu irmão, vou dizer uma coisa aqui. Dá para ficar rico até sem ser crente. Não dá para alcançar a salvação, só sendo crente mesmo. Mas se você estiver falando de recursos materiais, até sem ser crente. Tomando um pouco mais à frente aqui, quando nós, movidos pela palavra, entendemos a doutrina do dízimo, a gente vai trabalhar, vai adorar também com os nossos bens, mas de uma maneira correta, não usando Deus como moeda de troca, ou dizendo para ele, olha, eu estou dando 10%, mas eu quero receber o dobro de volta. Esse investimento é melhor do que bolsa de valores, é melhor do que comprar ações da Vale ou de qualquer outra grande empresa. Eu quero receber porque eu estou dando. Então você está o quê? Está barganhando com Deus. E eu acho que com Deus não se barganha. Eu botei o eu acho aqui só para a gente brincar, mas não tem como barganhar. Então vamos seguir? Deus não requeria e não requer também apenas o derramamento de sangue de animais, como ele também não requer apenas a entrega do dinheiro, ou porções dizimais, né? Das colheitas de qualquer propriedade de um membro da comunidade da aliança. Deus não queria apenas sacrifício, e hoje ele não quer apenas que você entregue seu dinheiro. O que ele quer? Mais do que sacrificar, era exigido o espírito quebrantado diante de Deus e submisso ao seu governo. 1 Samuel, no capítulo 15, 22, né? 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22. Olha, eu já falei sobre isso na última lição, né? A respeito do sacrifício que Saul fez de despojo, né? Pensando ele estar fazendo grande coisa, né? Movido ali pela pressão do seu povo, ele que já havia perdido o reinado, perdido a sua liderança, tentando agradar ali o seu povo, o que ele faz? Vai lá e sacrifica aquilo que era para ter sido, não era para ter pego nada de despojo. Era para ter sido tudo que estava ali em Gilgal destruído. Porém, Samuel, lá no verso 22, chega, vem lá e pergunta a ele, depois de sentir o cheiro ali do holocausto, de ver, assim, porventura o Senhor tanto prazer, o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto é que se obedeça a sua palavra? Deus não prefere a obediência? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não é isso, meu irmão? Deus tem prazer na obediência. É um Salmo 34, verso 18 também, a gente pode ler aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Então, mais do que recursos, Deus quer um coração quebrantado, um coração transformado, um coração que realmente se assemelhe ao que Ele busca.
Ao dizimar, meus irmãos, o membro da aliança negava qualquer possibilidade de idolatria ou, inclusive, paganismo ou avareza. Por quê? Eu até brinquei nesses dias conversando, assim, você colocar lá no gasofilácio o seu dízimo e olhar para o seu dinheiro e dizer assim, você não manda em mim. Você não é meu Deus. Né? Eu sirvo a um Deus muito mais fiel que o dinheiro. Porque se alguém discorda de mim, que o dinheiro é um Deus infiel, não tem como. Então você está seguro. O dinheiro não te domina. Ele não toma para si o seu amor. Colossenses, lá no Colossenses 3:5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição e impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A avareza aqui, meu irmão, ela é a idolatria. Sempre quando alguém diz para mim assim, mas esse negócio de dízimo já se acabou, não existe mais não, eu estou vendo ali um idólatra, eu estou vendo ali um avarento. A não entrega do dízimo é um pecado muito maior do que realmente se pode imaginar. A não entrega, a gente vai falar um pouco mais, é o roubo, né? Mas ele vem acompanhado do que? Da avareza, da idolatria. Alguém que ama seus recursos, ama o que o seu dinheiro pode comprar. E essa pessoa está presa, porque quando o dinheiro falta, que ele falta, e ele costuma faltar justamente em algumas horas específicas, essa pessoa não tem em que se agarrar, porque o Deus dela foi embora. Essa avareza, esse ter por ter, esse ter sem um propósito, esse ter sem um fim, é meu dinheiro, quando na verdade não é seu. Na verdade é do Senhor. A motivação para tudo na vida foi declarado por meio de Moisés. Está aqui. Quem pode ler esse verso aqui? Deuteronômio 6, 4 e 5. 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Ouve, ó Israel. Normalmente, nós caminhamos por um detalhe, quando a gente observa, como é que eu posso dizer, a questão idolátrica, da idolatria, a gente, parece que a nossa mente automaticamente vai buscar as imagens. Mas entenda, tudo é imagem. Vamos falar de papel, vamos falar de dinheiro. O que é dinheiro? É uma imagem gravada no papel. Não, você está comparando dinheiro com o santo agora? Não, estou dizendo que ele é falso. Até porque o conceito humanista e também tomado ali pelo próprio marxismo, né? Eles acham que o dinheiro pode resolver tudo, todos os males da sociedade. No marxismo a ideia é pior, porque ele tem um Deus que depende de outro Deus. O Deus dele é o Estado, mas depende do recurso alheio, para manter esse Deus de pé. Mas só há um Deus, só há um Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único, ponto. Acabou-se. Já era, é o único. E se a gente for caminhar por esse lado, tem irmãos que têm muitos senhores na sua vida, não apenas um nem dois, mas muitos. Ok? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus amados irmãos, quando você olha para o que você tem, o seu construir, nada vem de você mesmo, tudo provém de Deus, e começa a adorar aquilo, você está tirando qualquer coisa, vamos resumir, qualquer coisa que ocupe de vida ou brigue no seu coração pelo lugar de Deus, é um ídolo na sua vida. Eu costumo dizer, Deus não tem problema psicológicos de peso na consciência de sacrificar os ídolos dos seus filhos, dos seus eleitos. Aos não eleitos, ele entrega as suas paixões.
Mas os seus ele vai sacrificar sim. Eu até brinco com a minha esposa, não me idolatra não, porque se alguém for para o sacrifício, sou eu. Né? Mas ele não vai ter problema se você de uma noite, de uma hora para outra, o seu saldo bancário desaparecer, o seu emprego for perdido, ou se você quebrar, ou qualquer coisa, ou qualquer outra coisa. Se isso estiver ocupando o lugar de Deus no seu coração, minha recomendação agora, já agora, para você guardar logo, é arrependa-te e volte para o caminho certo. Ok? Elementos essenciais como adoração, gratidão, reconhecimento, manutenção, obediência e fidelidade estavam presentes conforme foram gradativamente acentuados em episódios históricos que marcam o progresso da antiga aliança. Veja bem, desse modo o dízimo foi revelado perceptivamente como algo ordenado e aceito por Deus, não como um ato legalista meritório, mas como resposta à submissão do membro da aliança. Não era simplesmente dizimar por dizimar. Não é porque eu estou acostumado, não é porque o pastor disse, não é porque está lá no Antigo Testamento. Não, é um pedaço da minha adoração. É um pedaço do meu serviço, que aquele recurso que o Senhor colocou na minha mão, ele seja usado um pouco para missões, para a igreja, para a plantação, para sustento de missionários, pastores e afins. E por que eu estou falando assim? Porque eu ia dizer, para a glória de Deus, mas assim, para a glória de Deus é a totalidade, não é só os 10%. No princípio, também esquecido para a maioria dos cristãos, da mordomia cristã, se eu não me engano tem uma lição dessa, né? Esse princípio ele diz o seguinte: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, tudo é dele. Todas as coisas, todos os meus recursos que tenho faço, eles devem redundar em glória para o nome do Senhor. Então eu devolvo 10% do meu ganho à igreja, mas fica 90% na minha mão, fazendo uma conta bruta. E esse 90% eu gasto como eu quiser? De forma nenhuma. Ele deve ser utilizado de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Até mesmo em questões de prevenção, de segurança. Né? O crente ele é um administrador que vai prestar conta de cada centavo que entrou na mão dele. Paulo nos lembra que aquele que não cuida dos seus, ele é pior que o incrédulo. E às vezes você tem ali na sua vida um momento de grandes recursos e você não tem uma reserva de emergência. Tudo isso faz parte da administração ali. A Bíblia fala de administração, administrar recursos, não gastar tudo que tem. Não é só devolver 10% e agora eu vou esbanjar aqui. Não. Tem muito irmão que não entende esse conceito e mancha o nome do Senhor, né, com o nome dele manchado lá no Senado. É óbvio que eu não estou falando aqui de situações em que alguém vinha caminhando, passou por uma dificuldade, perdeu o emprego e isso aconteceu. Mas tem que ver, cada caso é um caso. E tem casos que é pura negligência desse princípio da mordomia. Segundo, nem sempre se justificou a arrecadação do dízimo por causa do sustento e outras necessidades. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, 10 a 12. Malaquias é um livro interessante, né? Chega a ser até ofensivo. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos um mandamento, uma chamada. Por quê? Porque quando eles voltaram do exílio babilônico, passou-se um tempo, depois de Neemias, Esdras ali, eles começaram
voltaram, né? Ezequias também, né? Trouxe essa questão de volta à adoração, de trazer ali os dízimos, tudo isso foi retomado na vida dos judeus. Só que, passado-se algum tempo, eles esqueceram quem era ele, Neemias, Ezequias, né? É igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, nós também, nós estamos juntos, não deu nem 2 capítulos. O galera tinha se desviado, esqueceu, Josué, não lembro bem não, quem é não. Então o povo se esqueceu. E aí quando Malaquias é levantado, já é para dar uma chamada violenta. E, por sinal, pastor, a nossa dúvida lá, que nós vamos disputar no Parolimpa, né, é se a gente entra no acordo, se eu estou entre expor uma série dos milagres de Jesus e outro em Malaquias. Não, também está tudo certo, rapaz. Mas me ajude em oração, viu? É verdade. Mas eu tenho medo de ser apedrejado pelos irmãos pregando em Malaquias. É, né? Que não é eu mesmo, né, Francisco? Normalmente, a negada pega o profeta e desce a lenda. Mas vamos para frente. Então, Deus, ele deve ser cultuado em tudo, meus irmãos. E um dos modos que ele estabeleceu para isso foi ratificar o que a igreja da antiga aliança correspondesse à sua divina providência na 10ª parte dos seus bens. A igreja da antiga aliança entregava a 10ª parte dos seus bens ao Senhor. E esse elemento, tanto a comunidade da antiga aliança, né, resguardada as mudanças de estrutura nessas 2 dispensações, deveriam submeter para evidenciar a gratidão e fiel obediência a Deus. Isso mostra o quanto nós somos agraciados e o nosso coração ele deve ser grato. Né? Tem gente que até entrega o dízimo, mas com peso no coração, parece que a distância entre o banco e o gasofilato assim, é uma via dolorosa. E não tem lá, se eu não me engano, Simeão, né, para ajudar a levar o pacote do dízimo. Né? Quando eu comprei, a gente mandou fazer essa caixinha, aí o rapaz me entregou, eu olhei, a gente foi testar e quando batia a moeda lá, pá! Aí, isso vai ofender as crianças, porque as crianças que botam moeda. Aí eu tinha lá uma esponja acústica lá em casa, aí pode olhar, eu tenho uma esponjazinha, então fica tranquilo, né? Você não vai se sentir constrangido. Está bem acústico, não vai fazer barulho, mas brincadeiras à parte, sigamos. Bom, tendo isso em mente, deveríamos perguntar se há indicação de descontinuidade do dízimo na nova aliança. Porque o ó do Borogodó, o calo no sapato, por assim dizer, né, pastor? É isso aqui. Continua ou não continua, né? Vai ou não vai? Está na nova ou só está na velha? Esses são os argumentos. Agora, não seria correto limitar o mandamento do dízimo entre as leis cerimoniais e civis. Porque, entenda, eu fico impressionado como tem advogado, por exemplo, que é ateu, né? É impressionante. Eu digo, cara, você não é só ateu, você é ruim de história também. Porque toda a lei moral que você encontra, ela tem base no nosso decálogo. Toda a lei moral, ela está baseada ali dentro do decálogo. Mesmo que ela se ramifique, pode ir atrás, que na sua origem, ela está baseada ali. E tem gente que aboliu isso. E se pessoas vão abolir partes da lei, imagina a questão do dízimo. Mas não, vamos pensar junto aqui. Devemos observar que ele esteve presente antes da instituição formal das leis cerimoniais e civis em Moisés, e mesmo inserido entre elas, antecedeu e transcendeu as leis. Então o dízimo não é dentro da lei mosaica, ele era antes. E depois da lei ele continuou. Então, desse modo, preste atenção, concluir que o dever de entregar o dízimo caducou, cessou, não acabou, porque cessaram as leis civis e cerimoniais em Cristo,
é um argumento desprovido de base. Não tem base para isso. Pode até querer criar, a pessoa pode até querer, mas não tem base. Porque não responde o motivo dele ser entregue antes de Moisés. Se ele entrega antes de Moisés, então era como se Cristo tivesse lá, entrou a lei, não, antes Moisés, dízimo. Moisés aqui, dízimo. Antes, durante e depois. Entendido? O reconhecimento da fiel providência de Deus, bem como seu dever de responder ao Senhor por meio de seus bens, devolvendo a 10ª parte, é um dever moral de todo membro da Igreja da Aliança, em qualquer período, ou se preferir, em qualquer uma das dispensações, seja nova, seja a antiga. Pedindo socorro à nossa confissão, lá no capítulo 19, parte 5, que fala da lei de Deus, diz assim: a lei moral, o que ela faz? Lê aqui. Para sempre, todos a prestarem o quê? Tanto as pessoas justificadas como as... Isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que Deus a deu. Cristo, que Deus a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo nenhum esta obrigação, antes ele confirma. E aqui está aqui os textos básicos, tá? Da nossa confissão, o embasamento, né, dos textos dentro da nossa confissão. Então ele não veio abolir a lei, ele mesmo disse isso. E é interessante perceber que a lei moral obriga para sempre a todos a prestarem obediência. Tanto quem? Tanto as pessoas, como quem são os outros? Nós somos os justificados, amém? Nós somos justificados, pois, mediante a fé, graças a Deus. Nós somos o povo da aliança. Mas existem os outros, aqueles que não são da aliança. E eles estão obrigados também. Ah, mas eles não fazem. Problema deles. Na hora da prestação de conta, não tem para onde correr. Não vai discutir. Até Cristo, Deus disse naquela que você cobrava de imposto, e eu vejo que eles estavam no peixe, né? Ali foi imposto, né? Não foi bem o dízimo, ali foi imposto mesmo. Até para seguir, cumprir ali o mandamento romano, né? Que tinha que pagar imposto. Alguém chegou e deu a deixa. E aí, teu servo paga, teu mestre paga imposto? É engraçado, você me vê aqui a lembrança, que Jesus não disse assim a Judas, né? Talvez tivesse a bolsa vazia. Né? De um texto que a gente leu, né, meu? Pega ali com Judas e paga o imposto. Não, vai ali pescar, né? E aí tem lá a dracma lá, a moeda para pagar o imposto. Paga o meu e o teu. Isso nos lembra que nós temos responsabilidades também civis. E não somos isentos dela. Entendeu? Agora, Jesus ele enfatiza também a questão do dízimo. Né? Vamos para frente um pouco mais. Entre os patriarcas, né? Abraão entregou o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque. Isso aqui é o que eu digo. Antes de Moisés. Melquisedeque era um tipo de Cristo, né? Você não conhece a genealogia. Ele aponta, lá em Hebreus ele vai fazer essa referência, né? Porque Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele não chegou lá e disse, olha, você tem que me dar 10% dos despojos. Não. Ele entregou. Outro exemplo também, Jacó, ele se dispõe a dar o dízimo em atitude espontânea, após sua experiência com Deus em Betel.
que daria o dízimo de tudo. E esse é um dos textos mais assim, digamos assim, mais... A negada fala, né, no neopentecostalismo, fala desse texto assim com muita ênfase, né? Porque eu te daria o dízimo e tal, não sei o quê, mas não fala da briga, né? Que deixou Jacó coxo, mas transformou o seu coração. E mudou o nome de Jacó. Bom, talvez nessa época o dízimo fosse um elemento esporádico, né? Na tradição religiosa dos patriarcas, ligados à necessidade de retribuir a Deus suas dádivas da vitória de uma batalha ou no sucesso de uma jornada importante. Talvez fosse algo esporádico, que não acontecesse regularmente, né? Nós não temos textos que diz que né, nessa época tinha esse momento, tinham situações em que eles flutuavam, né, e fazia lá a oferta de dízimo. Porém, era uma coisa espontânea. Ou seja, é como se a gente podia dizer que já estava no coração. Na lei de Moisés, né, sob a lei, o dízimo passa a exercer um papel de grande relevância. 5 pontos importantes aqui que a gente vai observar nesse papel. O povo deveria dar o dízimo de todos os produtos da terra e dos rebanhos, Levítico 27:30, e a razão está o quê? Deuteronômio 14:22-23, como nós lemos aqui. Está no nosso texto base. Não é só entregar, né? Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que ano após ano recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, das primogênitas, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, essa parte aqui é que nos interessa, do verso 23. Qual é a razão? Para que aprendas a temer a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Sim ou não? Ok. Os dízimos pertencem ao Senhor. Levítico 27:30, né? Vamos aqui bem rapidinho. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Não é dele, mais uma razão para nós entregar. Outro propósito do dízimo era o auxílio dos necessitados, estrangeiro, órfão, viúva. Tanto isso está descrito nos textos aqui presentes, Deuteronômio 14, 28, 29, nosso texto base, né? Tem um propósito, não é só dizimar por dizimar, ele tem um propósito também de socorro, ok? Também com o propósito da celebração das refeições pactuais pelas famílias do povo de Deus, juntamente com os levitas e de suas respectivas cidades. Deuteronômio 12, 7 e 2. Deuteronômio um pouquinho mais aqui. Deuteronômio 12. Irmão, vocês estão guardando as perguntas? Não, né? Ainda bem que está todo mundo entendendo. Verso 7 diz assim: porém estes não comereis dos que somente terminam ou que têm a unha fendida. 7, 12, perdão. Estava no 14. Vai lá, Silvana. Será, pois, esse ouvido, estes juízos, os guardares e cumpridos. O Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometidas sob o juramento a teus pais. Fico lendo Deuteronômio 7, 12, 7. Deuteronômio 7. Não. Exatamente o contrário. Deuteronômio 7. Não, Deuteronômio 12, 7 e 12. É porque são dois versos no mesmo. Lê aí, vai lá no 12. Deuteronômio 12, verso 7, depois o 12. 7. Não vos teve o Senhor a aflição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Vai lá, é o 12, versículo 7.
Capítulo 12, verso 7 e versículo 12. Gente, eu passei almoço. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, pelo que tiver abençoado o Senhor vosso Deus. 12. Vos alegrareis perante o Senhor nosso Deus, vós, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos servos, as nossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança da. Então, esse papel aí, né, esse recurso para essa festividade, ele vinha dos dízimos. Ele vinha dos dízimos. Para quê? Para você também ali, junto com os levitas, celebrarem. Lembrando que os levitas não tinham herança. Eles não herdaram terra como os demais. Bom, haviam duas maneiras de entregar o dízimo, anualmente e trienalmente, né? Anualmente. O dízimo era levado anualmente ao lugar determinado por Deus para o culto, né? Deuteronômio 12, verso 5 e 11, 14, 22 e 23. Grãos e frutos poderiam ser convertidos por um equivalente monetário com mais de 1/5 do valor acrescentado. Ok? Você poderia, por exemplo, se eu entrego uma vez por ano, e aquele produto ele pode perecer, foi assim que eu entendi esse texto, né? Eu poderia vendê-lo e converter em recurso financeiro, né? Acrescentar 1/5 desse valor para entregar lá no dia da celebração, ok? Trienalmente, a cada 3 anos havia um direcionamento diferente do dízimo, que era utilizado para os necessitados de cada cidade, em vez de serem levados ao santuário central. Então, a cada 3 anos, o dízimo ficava na cidade, mas ele era ali colocado na tribo de Levi, os levitas, tanto usava para o socorro, né, como também aliás, nessa parte aqui, principalmente para os necessitados, perdão, tá? Lá no 14, 28, 29 do Deuteronômio, no finalzinho do verso, diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto da terra, e no terceiro ano os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então existia também um contexto de generosidade e cuidado com os necessitados, ok, meus irmãos? Vamos para frente. E no período posterior ao Pentateuco, o povo, o que acontece? Aqui eu estava falando agora há pouco. O povo sempre quebrou a lei de Deus. Eu ia dizer quebrava, mas quebrou, ainda continua quebrando, né? Deus então disciplinava e levantava homens para promover essa reforma, novamente uma nova reforma em Israel. A infidelidade na prática do dízimo sempre esteve ligada a uma derrocada espiritual, a uma perda das batalhas espirituais. E aí é onde entra Malaquias, né? Veja bem, os textos que a gente falou aqui, ó, na reforma com Ezequias, o dízimo ele foi restabelecido, lá em 2 Crônicas 3, 31, 4 a 12. Restabeleceu o dízimo. Opa, está aqui a lei, ninguém não sabia onde andava, agora está aqui, então vamos restabelecer o dízimo. Aí vem o exílio babilônico, o povo renova a sua aliança com Deus, prometendo entregar dízimos e ofertas. E entregaram por um tempo. Eu não sei quanto tempo, mas não foi muito tempo. E entregaram seus dízimos e suas ofertas. Ok? E aí, meu irmão, lá em Malaquias vem aí a transformação. Todo mundo esqueceu de tudo. Todo mundo esqueceu de tudo. Na nossa página 12, deixa eu ver aqui.
perdão, não é página 12, é página 8, lá o ponto C, período posterior ao Pentateuco. Então ele fala da reforma, fala do exílio babilônico, e aí entra em Malaquias 3, 6 a 12. Malaquias 3, 6 a 12. Quem gostaria de ler esse versículo? É. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor do Exército. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem de Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldade, com maldição, sois o nosso ato, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor do Exército. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o deserto. A vossa vida, enquanto não será velha, diz o Senhor do Exército. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Então, para nós recapitulando essa última parte aqui, só para a gente entender, Deus repreende, após o cativeiro o povo voltou e constituiu nova vida, promessas foram cumpridas, votos foram feitos e renovados, contudo, o tempo passou, o conforto, ainda que mesclado com alguns dissabores, fez com que eles se esquecessem das angústias do passado. O que Malaquias faz? Ele vai repreendê-los. Em 440 anos a.C., no tempo de Malaquias aqui, o povo já tinha esquecido da fidelidade da aliança de Deus, dos líderes, Esdras e Neemias. Deus se esquecera do seu povo? Não. Agora, no contexto, a religiosidade nem sequer era aparente. O descaso era visível, ofereciam a Deus pão imundo, animal com defeito. A fé estava fria. O povo perdeu a dimensão da realidade, da presença do poder de Deus. Aí vem Malaquias. Deus mostra que abandoná-lo reflete na família. A aliança inclui fidelidade, mas seu povo o desonrava. Nos pensamentos, nos sacrifícios, nas ofertas, nas palavras, no abandono da sua instrução. Havia parcialidade, profanavam a aliança, tinham visão precipitada de Deus, eram infiéis nos dízimos e nas ofertas. Então tudo isso aqui está ligado dentro do contexto de Malaquias, mas o ponto aqui diz que eles eram infiéis. Tudo isso retratava a derrocada, a desgraça. Diz assim, no verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos, nas ofertas. E ele diz, tem uma ameaça, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vocês estão roubando, então vocês estão sendo amaldiçoados. Vós, a toda nação. Aí ele faz vamos chamar de desafio, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que ele está dizendo? Vocês estão retendo com medo de perder, e aquilo que você retém com medo de perder, você perde mesmo.
Mas se você for fiel, tem bênção. A revista fala aqui na página 9, promessas para os fiéis mordomos. Também vai ter um quadrozinho aqui, como contribuir. As bênçãos que são multiplicadas. Malaquias 3:10, né? Mateus 25:21, 2 Coríntios 9 e 10. Mantimento-se na casa do Senhor, o meio para dar prosseguimento ao seu trabalho. As bênçãos se multiplicam quando você se dispõe a abençoar. Deus faz um desafio a muita gente. Gente que se diz convertido, mas não converteu o bolso ainda. Deus é o dono, meu irmão, da terra e dos seus frutos. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O originador de todas as bênçãos. Todas as bênçãos provêm de Deus. Não se iluda, você vê alguém aí esbanjando recursos, seja ele incrédulo ou crente, ele vai sim prestar conta também desse uso que ele fez com os recursos que não são dele. O melhor nós devemos separar para Deus. Tem gente que, por exemplo, vou ofertar isso aqui para a igreja. Nem ele quer mais, né? Ele quer jogar no lixo. Não, mas vou dar para a igreja. Em vez de jogar no lixo, acho que eu vou dar para a igreja. Tem gente assim, cara. Não posso nem falar, porque essa mesa aqui era do meu escritório. Isso aqui tem mais de 30 anos. Mas estava precisando. Eu precisava de uma mesa. A mesa não cabia o data show. Aí o João tinha esse negócio aqui, que eu não sei o que era. Eu vou já fazer uma gambiarra. E aqui antes a gente botava o data show em cima desse quadradinho aqui e o computador aqui onde ele estava. Esteja disposto a abençoar. Não somente a obra de Deus, mas a vida de pessoas que precisam. E dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor, dê com alegria. Para recordar que somos responsáveis pelo que possuímos, Deus estabeleceu certas leis com respeito ao tempo, à entrega do primogênito e à propriedade. Até o nosso tempo, ele tem um propósito diante de Deus. E nós vamos prestar conta do tempo perdido. John Piper diz o seguinte: as redes sociais são muito bom, porque no dia do juízo final, quando você disser que eu não tive tempo para com Deus, ele vai dizer assim: e essas horas no Instagram? E aquele tempo lá passando timeline no Facebook, e falando da vida dos outros, e como ali, vai, nós perdemos muito tempo. Nós perdemos muito tempo que a gente poderia estar enchendo o nosso coração da palavra de Deus, para que nós pudéssemos, num momento como de aflição como esse, que todo mundo está desesperado, a gente poder dizer como Jeremias, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas você, antigamente eu dizia assim, desliga a televisão, não basta o jornal não, senão você enlouquece, você vai para as redes sociais, está pior que o jornal. Eu tenho dito para algumas pessoas, meu irmão, o cenário que a gente vive hoje, no mundo, só não tem um pensamento. Ou a gente olha para a eternidade, ou nós estamos fritos. Apesar de estarmos nesse mundo, precisamos continuar olhando para a eternidade. Então, observe como você tem usado o seu tempo, os seus recursos, a sua propriedade são os seus recursos. E seus filhos também, o primogênito, né? Lembra de uma história do Jefté? Primeira vez que o reverendo Jefté veio pregar em Sobral, e a gente foi com uma filha, ele disse assim, ele foi na ideia de... Depois de estar ali, pastor, como é o nome dele, da cidade? Parambu, né? Parambu é uma cidade, assim, uma cidade estranha. Eu tenho um amigo que é dono de transportadora, que tinha uma mercadoria para entregar lá, e o rapaz ligou reclamando que já estava com bem 30 dias e o mercadoria estava em Sobral e não foi entregue. Ele disse assim, meu amigo, eu queria que você entendesse uma coisa. Para mim, é mais vantagem devolver sua mercadoria para São Paulo do que deixar no Parambu. Não é que é longe. É só ruim de chegar lá, né, pastor? Além de longe, né?
Mas, voltando aqui, lembrando o nosso reverendo, ele disse o seguinte: ele conversava com a mãe e a mãe desestimulou o filho a ir para o seminário, alegando que a vida do pastor era muito difícil. O só do pastor era bom demais. Quem é que passa a prova na igreja? Não, só o pastor mesmo. Nós tudo estamos abençoados, mas não. Nessa hora o pastor não vai gostar, mas disse: eu te repreendo. Né? Todos, a vida cristã, ela é difícil. Todos que querem viver piedosamente vão passar por dificuldades, vão sofrer perseguições. Mas o que chama a atenção? Uma visão mundana da mãe incentivando o filho a fazer uma faculdade que gerasse muito mais recursos. Ah, meu irmão, uma mãe dessa podia, não é jogando praga, mas já imaginou se o filho se desvia não só do caminho, mas também da moralidade, se entrega a vícios? Eu não estou aqui praguejando, não estou aqui dizendo que Deus vai pegar um filho e vai levar ele. Mas pais e mães, não tenham medo de consagrar seus filhos a Deus, ao serviço do Senhor. Não tenham. Entreguem a Ele. Deixa eu ver aqui, nós estamos no... Voltando aqui para Malaquias. Reter o dízimo é roubar a Deus. Ou seja, roubar-lhe o devido reconhecimento de tudo, que tudo pertence a Ele. Então a gente já viu, os dízimos serviam para o sustento dos levitas, socorro aos necessitados de Israel. Por isso devem ser vistos como uma oportunidade divina de participar da obra de Deus na sua preocupação para com os necessitados. Então é uma oportunidade de você contribuir com a obra, estar vivo dentro da obra de Deus, não ser apenas como é que eu diria? Não estar apenas envolvido no processo, mas comprometido com o processo. É a história da galinha e do... Mais do que assistir, como diz Tiago, né? Não sendo ouvido negligente. Tem uma história engraçada que conta no café da manhã, você tem lá uma mistura muito americana de bacon com ovos, aí a pessoa diz assim, a galinha não estava envolvida no processo, né? Mas o porco não, ele estava comprometido. Um deu só o fruto do corpo, que é o ovo, o outro foi a vida. Então, a pergunta não é se você é porco ou é galinha. A pergunta é se você está envolvido ou comprometido com esse processo. Entregar o dízimo traria bênção divina. Está lá em Deuteronômio 14, no nosso texto base, e também lá no 26. Retê-lo traria maldição. É isso que está lá em Malaquias 3, 8 a 10. Gente, isso aqui não é uma forçação de barra, é o que está escrito. Na verdade, é uma luta contra a idolatria de muitos irmãos. Infelizmente, nós já tivemos pessoas que preferiram abandonar a vida cristã, a comunhão dos irmãos, do que se tornar um dizimistas. Bom, resumindo aqui a primeira parte, nós estamos terminando, tá, gente? Estou com 1h03. O mandato do dízimo dentro da aliança estende-se além de Israel como comunidade pactual, de modo que antes de iniciar em Abraão e depois de deixar uma nação e depois de deixar de ser uma nação teocrática instituída, isto é, após o período exílio babilônico, durante os dias de Malaquias, o dízimo não deixou de ser observado e perdurou entre os judeus até a primeira vinda de Cristo e foi confirmado pelo Senhor como um dever sobre seus discípulos. No Novo Testamento, tá? O Novo Testamento tem menos, mas isso não quer dizer que não tenha nada. Não há ordem no Novo Testamento com respeito ao dízimo, mas a prática é mencionada e incentivada. Essa instituição já fazia parte da vida do povo judeu. Eles foram convertidos à nova aliança. Para eles continuar honrando a Deus com seus dízimos e oferta não era ponto de discussão. Jesus instituiu e insistiu no Espírito que deveria acompanhar essa prática. Primeiro, nós somos servos de Cristo. Romanos 6,16,
1 Coríntios 7, 22, Efésios 6, 1 Pedro 2, 16. Se nós somos servos de Cristo, para nós esse ponto não é facultativo, ele é correto. Nossas posses não nos pertencem. 1 Coríntios 6, 20. Eu estou adiantando um pouco. Agora, antes de sermos somos mordomos encarregados de manejar os bens do mestre. Nós somos só administradores, meus irmãos. Nós somos só administradores. Quer você seja dizimista fiel ou não. Sim ou não, pastor? Só administradores. E precisamos ser mordomos fiéis. Não só nos dízimos e oferta, como a gente já viu antes. E nós vamos prestar conta a ele. Eu conheci duas pessoas diferentes. Ele era dizimista e um era firme na fé. Mas ele tinha uma responsabilidade tão grande com o dízimo. Eu achava muito interessante. Ele estava afastado, mas o dízimo, mas para ele era uma coisa que estava ali. Eu achei muito interessante. Eu conheci também uma senhora, o marido dela da congregação cristã. Ela me disse assim: na Lúcia, lá ele não tem dízimo lá, é só fé. E eu dou meu dízimo. Quando eu vou botar lá, eu sigo a fé, eu disse. Para ele, eu tenho uma grande de Deus, ela me disse: eu achei muito interessante. E ela nem disse essa. No primeiro caso, irmã Ana Lúcia, eu diria que aí predomina uma religiosidade. Né? É aquela coisa, eu estou tentando ali comprar uma bênção de Deus. Pode ser que ele não diga, mas no íntimo dele é o mais provável. Né? No segundo caso, não vou comentar tanto, porque a congregação cristã ela tem lá seus... Se a gente for falar agora, a gente sai da lição totalmente, né? Mas, de maneira geral, a revista ela dá... o que a gente viu aqui anteriormente é que não é só o dar por dar, não é o dar por cada centavo, mas é como é que está o meu coração em relação a esse ofertar. Essa questão de uma ordem do testamento, né, com respeito ao dízimo, mas a gente compreende que o primeiro carta de Paulo, capítulo 9, versículos 13 e 14, corresponde à ordem, porque ele diz assim: não sabeis vós, eu te prego um serviço sagrado no próprio tempo, se alimenta e encerra o altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho. Mas assim, pastor, é porque não há uma ordem explícita, né? Foi o que eu coloquei. Como as pessoas que não defendem o dízimo procurem, que é a palavra dízimo, né? Nós não vamos encontrar isso no Novo Testamento, mas se você for analisar bem direitinho, é a mesma coisa da Trindade. Você vai encontrar tranquilamente referências que levam a esse entendimento. Então não tem, porque eu não acho a palavra dízimo lá no Novo Testamento. Só lá em Hebreus, mas está falando lá a respeito do que aconteceu no passado. Não, está ratificando aquilo ali. Mateus 23, que Jesus critica fortemente os fariseus, porque eles davam dízimo de tudo e esqueciam da misericórdia. No capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dai o juízo da melã, do ânimo e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir a fé. Nem está estudando para evangelizar o dízimo, mas dar o dízimo sem o ato de misericórdia seria, vamos dizer assim, um dom. É a questão da religiosidade, né? Baseado só no, digamos assim, nos usos e costumes. Né, e esquecer de ser, digamos assim, parecido, né, com Deus. Jesus não tinha tesoureiro.
tesoureiro não era muito de confiança, né? Mas não, aquele, né? Aquele lá. Mas tinha uma arrecadação, tinha as ofertas, né? Gente, diz assim, lá em... Nós precisamos entender que o silêncio, né? O quase silêncio do Novo Testamento a respeito desse assunto, comparado com o Antigo Testamento, é quase nada, né? Mas, como o pastor bem lembrou, se você for procurar, o princípio está lá. Tranquilamente, você encontra. Né? Se você procurar, o princípio está lá. Bem detalhado. Agora, quem não defende o dízimo, ele alega o quê? Não, mas tem um silêncio aqui. É o mesmo argumento que se usa para batizar a criança. Não, mas tem um silêncio aqui. O argumento do silêncio. Mas, por que tinha silêncio? Eu já vou falar um pouco sobre isso. Primeiro, né, voltando aqui, a generosidade de Cristo é nosso modelo. O poder do Espírito Santo em nós é a motivação. Por isso, a contribuição não deve ser feita com relutância ou compulsão. Lembra que eu falei que o caminho da cadeira até o gasofilácio é a vida dolorosa? Né? E não se limita só ao dízimo, né? Tem muitas coisas. O dízimo, ele não é o começo, aliás, o dízimo é o começo e não o fim. Aí eu queria usar aqui, gente, desse livro aqui, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala o seguinte: Deus da aliança chama seu povo para voltar a Ele. Uma volta que toca o coração e o bolso. Uma volta espiritual e também uma volta que abrange o aspecto financeiro. Quem tem o coração convertido tem o bolso aberto. O bolso, na verdade, reflete o coração. O bolso é a radiografia do coração. O dinheiro é um termômetro espiritual, pois o Senhor jamais será Senhor do nosso coração, se não for Senhor do nosso bolso, né? Lembrando que o bolso aqui é uma analogia, né? Se o bolso ainda não está convertido ao Senhor, nosso coração também ainda não está. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Quando nosso coração se volta para Deus, nosso bolso vem a reboque. Se o povo se voltar para Deus, ele se voltará para o seu povo. Se o povo for fiel na devolução dos dízimos, em vez de maldição, ele terá a janela dos céus aberta. A escolha aqui é entre bênção e maldição. Já caminhando aqui para a nossa conclusão, trouxe aqui alguns argumentos. O dízimo teve origem não como um ato isolado, mas como uma exigência pactual de Deus como parte de uma resposta de seus filhos que entraram na aliança com Ele. Como elemento pactual, o dízimo é evidência da dependência e da providência de Deus. Na história da redenção, o dízimo teve seu desdobramento de significado no progresso da revelação da aliança. Adoração, gratidão e fidelidade. Esses são elementos que transcendem ao seu modo e ao contexto que era obedecido, ou seja, tanto na antiga como na nova aliança. O dízimo é um mandato moral, mesmo inserido nas cerimônias civis, mesmo inserido nas leis cerimoniais e civis, antecedeu e surgiu além desse uso na antiga aliança. Então, não há declaração no Antigo Testamento que o dízimo cessaria limitando-se aos membros dessa dispensação. O Senhor Jesus ratificou aos seus discípulos o dever de dizimar, tendo inaugurado o reino de Deus durante seu ministério e perpetuando a lei moral. O dízimo requer desprendimento da avareza e, ao mesmo tempo, liberdade em devolver o 10º requerido, em que somos provados a quem queremos servir, conforme Mateus, capítulo 6, 24. Ao dizimar, confiamos a aliança e as bênçãos prometidas por Deus em Cristo, o mediador da aliança. Não há evidência no Novo Testamento que aponte para a cessação do dízimo.
a convocação de Paulo que as igrejas ofertassem não requeria, em contrapartida, que não dizimassem. Oferta é uma coisa, dízimo é outra. O silêncio sobre esse assunto nas epístolas do Novo Testamento indica que existia o quê? Uma ausência de conflito sobre o assunto, e não a sua cessação. O silêncio representa que não tinha problema para os judeus a questão do dízimo. Já estava implícito para ele, já era normal, não tinha que estar, não necessitava de que Paulo dissesse claramente que vocês têm que repetir aquilo que está lá em Deuteronômio. Vocês têm que fazer aquilo lá, trazer todos os dízimos. Não. Por quê? Porque já era ponto batido, prego batido, ponta virada. Bom, aí tem as desculpas esfarrapadas, tá, gente? Tem muitas. Tem muitas. Tanto nesse livro aqui, como num livro também, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, Dízimos e Ofertas são para hoje. Eu tenho esse livro em e-book e tenho esse aqui. E as desculpas, eu botei só algumas aqui, de quem não quer dizimar. O dízimo é da lei. A gente já viu que ele transcende a lei, sim ou não? Antes, durante e depois. O que eu ganho não sobra nada. O princípio das primícias deve ser estabelecido. Mas do que eu ganho não dá para minha despesa. Você tem que lembrar de dois princípios. O primeiro é o da mordomia. Você é um administrador. Então você está sendo um administrador infiel. O segundo são as primícias. O que eu gosto de fazer? Entrou o mês, resolve logo essa parte aqui para mim caminhar o resto do mês tranquilo, porque parece, não vou dizer, parece que realmente aquele negócio de saquetel furado parece que realmente acontece. Tem hora que é tragédia por cima de tragédia, ok? Outro livro muito bom, que fala muito bem, também tem uma pregação sobre esse livro, já falecido, reverendo Jacó Silva. Eu acho que ele não gastaram, pastor. São 47 páginas, 47 dividido por 4 dá o quê? Dá 5? Mais ou menos 5, né? Tá? Isso que eles gastaram em 5 folhas para imprimir esse livro. 5 folhas A4, pelo tamanhozinho dele. Mas pensa com a riqueza de detalhe nesse livro. Fidelidade e bênção só tem na cultura cristã. Esse você não encontra em outras livrarias. Também me ajudou muito. Eu nunca tive problema com questão de dizimar. Para mim sempre foi também prego batido, ponta virada. Mas você às vezes precisa enriquecer o seu conhecimento para você fazer isso com o coração até mais leve. Outra justificativa, a matemática. Eu não entrego o dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera, ao passo que tem crente que é dizimista e é pobre. Então pronto, eu não vou dizimar porque o Bill Gates e o Jeff Bezos são trilionários e eu não sou. Eu não vou dizimar, eu não dizimo. Não justifica mesmo, a responsabilidade é sua. E outra coisa, o dízimo não é moeda de troca. O dízimo não é moeda de troca. É uma questão de fidelidade e fé. A justificativa sentimental. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você quer mais um outro verso parecido com esse, tem referência. Então assim, se você está feito os humanistas que dizem, siga o seu coração, bem-vindo ao precipício, Então já era, não vá por esse caminho. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oferta é voluntária, cada um contribui segundo o que tiver proposto no seu coração. Dízimo, eu vou chamar de obrigação. Para quem é convertido, nova criatura, faz parte da sua adoração entregar o dízimo. Eu não sei se eu botei aqui. Não sei se eu coloquei, mas se eu tiver colocado uma coisa muito interessante que as pessoas, a administração, eu dou o dízimo, no meu dízimo eu oferto para ir para cá, mas você não é administrador do dízimo, você é dizimista. E aí vem outra justificativa. A igreja não administra bem o dízimo, também você não é fiscal do dízimo. A responsabilidade está sobre os presbíteros, nem sobre o tesoureiro.
A função do tesoureiro é só recolher e contar. Está sobre os presbíteros. Então, o abacaxi, gente, é nosso. Você vai prestar conta da sua entrega. Nem glória a Deus. Administraram mal, eu vou cobrar deles. Você não entregou? Está na mão dele? Eu vou cobrar deles. Então, a responsabilidade é nossa. Deus lhe fez dizimista e não fiscal do dízimo. A justificativa da visão mesquinha. A igreja é rica. Ela não precisa do meu dízimo. Isso é avareza. Na verdade, isso é avareza. Né? Aí vem a última aqui que eu coloquei, porque são muitas, tá? Nesse livro aqui tem menos. Mas no do Arival Dias Casimiro, fora as que tem nesse aqui, que tem lá, tem pelo menos mais uns 6. E é cada uma mais esfarrapada que a outra. O nome é desculpa esfarrapada mesmo, do nosso bom cearense. Também, né? Mas está aqui, ó, essa igreja é rica, né? Na verdade não quer dizer que o pastor é que é rico. O certo é que as pessoas que dão essas desculpas e outras que a gente poderia citar aqui, elas estão buscando uma justificativa para permanecer na prática do pecado, idolatria, avareza, mesquinhez, tudo isso. Mas tem pessoas que saem da igreja por não concordar com isso, que é assim. O pastor, o trabalho do pastor não é trabalho, não considera isso um trabalho. É mais ou menos assim, o pastor está estudando. Pastor, você não está fazendo nada, vamos ali capinar a lateral da igreja. Vem ler. Vem ler aí para pegar um compêndio para. Bom, estamos finalizando, tá, gente? Perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Está todo mundo satisfeito? Porque aproveita que o pastor está aqui, ele pode dar as respostas. Leidiane, graças a Deus, é ele segura senha, né? Leidiane, ele não está dando para ir só enquanto você fala? A gente tinha ela tinha a questão de ser dados anualmente e realmente, né? Claro que esses dados, assim, o que eu lembro também, mais uma vez, refere ao sacrifício, né? E não era as circunstâncias. Sempre que eu vou precisar se santificar, ela tem um sacrifício, né? Trazendo para o Novo Testamento, né? Para os nossos dias de hoje. Como que a gente faz isso diferente? Eu entendo melhor sim, que eu uso, mas para fazer a oferta. A gente poderia. Qual seria esse significado? Eu acredito que, se eu entendi bem a sua pergunta, você está, digamos assim, confundindo as ofertas. Né? No Novo Testamento, até usando o texto de Paulo, está falando de ofertas para socorro, né? E as ofertas que eram feitas você tem que. Não ficou muito claro para mim a sua pergunta. Porque eu estou achando que você confundiu as duas ofertas aí. Ofertas voluntárias, né? E oferta de sacrifício, que era pelo pecado. Mas a minha dúvida é: o significado das ofertas hoje? O que seriam as ofertas? A oferta é a contribuição, por exemplo, quando para um socorro, para qualquer coisa que não seja, qualquer oferta, por exemplo, a gente vai fazer uma reforma, como a gente aconteceu aqui. Muitas pessoas ofertaram para a reforma do templo. Doações, são ofertas voluntárias. A gente tem uma oferta voluntária na igreja. É uma oferta. É uma oferta. Só complementando a pergunta da Leilune, na repreensão que Deus faz nas palavras do profeta Malaquias, ele diz que o povo estava roubando nos dízimos e também nas ofertas, né? Ele inclui. Aí, no caso, nos nossos dias hoje, se a gente deixa de fazer ofertas, é considerado também um roubo na visão bíblica, assim como orientou o profeta Malaquias, nos dizer? Eu considero que sim. Além do dízimo, seria
Não, veja bem. Vamos tratar ofertas como ela realmente está lá no Novo Testamento, elas são voluntárias. Cada um contribui segundo o que está proposto no seu coração. Seja por uma causa específica, ou seja só porque, digamos assim, rapaz, eu estou com esse recurso aqui, eu não sei, eu vou doar aqui, vou colocar no gasofilácio e deixa Deus resolver aqui no lugar. É uma oferta voluntária, está proposto no seu coração. Entendeu? Mas o dízimo, né? No caso aqui de Malaquias, também tem um contexto histórico. Eles estavam roubando nas duas pontas, né, pastor? Nos dízimos e nas ofertas. Quais eram as ofertas? As ofertas obrigatórias. Estavam entregando um animal para o sacrifício, um animal do pior que tinha. Não era o primogênito, não era o melhor. Era o pior. Lucas, deu para entender, viu? Lucas? Não, eu tinha levantado a mão. Não é que eu estava falando sobre isso, mas porque me falaram que era obrigação do tipo para mim, aí eu fiquei sabendo. Tranquilo, então foi respondida a pergunta. Não, mas tem a questão do pensamento nas nossas ofertas, né, comparadas com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha aquela questão também da obrigação dos nossos irmãos, mas também tinha aquele que serventia para a comunidade e para as pessoas que eram necessitadas, como os estrangeiros, as viúvas e as pessoas. Hoje em dia, algo desses tipos que aplica a igreja, parte do nosso dízimo, que é a obrigação, quando chegar na nossa igreja, vai ser usado para Olha, se há um irmão dentro da igreja que nós temos conhecimento, ou mesmo outras situações, e há a possibilidade da igreja ajudar, ela vai ajudar. A igreja presbiteriana é muito organizada nessa parte, né? Ela tem, por exemplo, ela tem colégio, ela tem asilo de velhos, a igreja presbiteriana tem todas essas atividades sociais, tem missionários, né? Por exemplo, agora mesmo teve uma campanha gigante da igreja para distribuir cestas básicas. O irmão dizima aqui na igreja, nós dizimamos no presbitério, a igreja dizima no presbitério, o pastor dizima no presbitério, e nós dizimamos ao Supremo Conselho, que distribui para. Então, assim, do dízimo, a gente recebe, igual os levitas, recebia o dízimo, mas ele também dava o dízimo, tá? Então a gente recebe o dízimo e a gente dizima desse dízimo. Quanto às ofertas de socorro, naturalmente ela pode sair tanto de ofertas voluntárias, a gente pode fazer, por exemplo, um movimento como Paulo fez, para socorrer alguns irmãos, como também, dependendo da situação, pode sair do próprio caixa do dízimo, ok? Dependendo da situação. Mais alguma pergunta? Foi respondido? Só uma. Não é uma pergunta, assim, só para colocar as medidas. Por exemplo, eu trabalho, né, da reserva de hoje. Eu recebo um salário de R$1.100 e eu dou o meu dízimo, R$110. Tem pessoas que tiram o que é, não dá do bruto, dá do líquido, né? Tudo bem. Aí eu passei 10 anos, saí da empresa e recebi minhas contas pelo dono. Aí fica, eu dou o dízimo daqui ou dou uma oferta? O dízimo é de tudo para É de tudo, né? Aqui na nossa igreja não tem muito. Não dá aqui? Eu vejo também dessa forma. O que a gente vende tem que dar o 10%. Se tem um 10%, aquele 10% também tem que dar o 10%. Todo dia que a gente recebe. Você não é? Tudo. Mas tem pessoas que ficam assim, mas eu não já dei 10% daquele salário que dei do bruto. São perguntas que surgem. Mas é uma coisa para ele está em disponibilidade. Ele dá para a pessoa, mas ele faz questão de fazer. Eu até abrindo aqui, o vereador Jacó Silva, né, concorda com o pastor, ou vice-versa, né, que ele já é até falecido e mais velho.
O dízimo é do bruto, mas qual é o princípio que ele usa? As primícias, né? Nós concordamos, né? Mas o dízimo é do bruto. Aí tem uma questão interessante, por exemplo, uma coisa que eu tinha dúvida, né? Poxa, eu sou empresário, e aí? Aí eu dou o dízimo do bruto. Qual é o bruto do empresário? É complicado. O bruto do empresário é complicado? Não, é só o prolabore. O problema são empresários que não estão administrando bem os seus negócios, né? E estão misturando suas contas físicas com pessoas jurídicas, aí não estão sabendo, acabam trazendo de certa forma. Então, assim, qual é o meu prolabore? É X. Então, eu dou o dízimo bruto daquele prolabore. Mas o prefeito só sabe aí que o dízimo é parte do nosso ponto a dele. A qualidade disso interessa aquele indivíduo. Exato. Cada um de nós precisa lá pela qualidade do nosso ponto a dele. Assim como, por exemplo, a nossa gravação para cá começou dentro do zelador que precisava ser melhorado, tapeando para oferecer a Deus algo melhor. Quer dizer, é uma coisa que Deus cobrou dela, pessoalmente dela, né? Renove para ter gente sensível, que vai entendendo aí. E cada um vai ser sensível. Cada um dos três que Deus envolveu com sua graça, eles vão se sentir sensibilizados para oferecer algo melhor para aquele que está ali. Mas sabendo que não é uma conta, não se trata, é um carinho com o Senhor. Não é verdade? Mas tu poderia ter feito uma oração sem corpo, para me alimentar bem no peixe. Eu dou sua para ser agradável para mim. Como não ser agradável de volta? Só tem a ganhar certo nada. É verdade. Só para colocar só para finalizar aqui essa questão, também falando aqui, por exemplo, eu e o Adolfo, né? É possível que no final do ano a gente faça um balanço e eu possa dizimar da empresa. A empresa teve tanto lucro. Quando a empresa tem lucro, ela divide com sócio, né? Faz essa divisão. Então, não é bem um 13º. Mas é mais um lucro que entra. Desse lucro eu dou. E se eu quiser dar da minha empresa? Eu posso entrar, mas ela entra com a minha empresa é membro da igreja? Não. Ela é uma pessoa, um ser humano? Não. Ela entra como uma oferta. Mas Deus usou quem? O próprio dono. Né? É uma oferta a mais. Não, desse lucro aqui. E a questão também é que, por exemplo, no caso que a gente passando lá nesse uma empresa que a gente já veio quase um ano, mas não viu um vermelho. É nós. De acordo com o Giovanni, eu não estava acostumado. O que acontece? Mesmo tendo intimidado e estou recebendo, desse que eu recebo, no bolso eu estou vizinho. Pronto, que é o correto. Assim, você está. Porque pode acontecer, está numa fase boa, eu não. Eu acho que já está no tempo de aumentar meu salário, né? Porque eu posso aumentar o meu salário a qualquer hora. A pergunta é, a empresa está podendo pagar? Se a empresa estiver podendo pagar e houver necessidade, a gente vai aumentar o salário. Então, desse salário, eu pago. Mas numa crise como essa, aconteceu comigo, eu tive que diminuir meu rendimento. Literalmente, isso aqui não é sentido figurado. Não é sentido figurado. Mas nós, nesse momento, aí eu diminuo, é do que você está tirando. É do que você está tirando. Mas eu tenho uma carteira assinada, eu recebo ali independente de crise ou qualquer coisa. Eu pago do bruto ou do líquido? Eu tinha duas perguntas para fazer. Primeiro, depende da sua fé. Mas da lógica bíblica é do bruto. Uma coisa que eu quero deixar para você é quando essa pergunta vai à mente, você tem que se perguntar por que é que eu estou me perguntando se eu dou o dízimo do bruto ou do líquido. Por que é que eu estou me perguntando se eu devo dizimar? Por que de uma negociação que eu fiz? Por que eu estou me perguntando se eu devo realmente entregar isso aqui? São perguntas que a gente tem que se fazer. Até que faz aquela pergunta. Tem cristãos que se perguntam, será que eu vou para a igreja domingo? Será que eu vou para a EBD? Essa pergunta não é nem para existir. Não é uma questão de escolha. Uma pergunta.
Ele era aposentado, aí ele ganhava aposentado. Pergunta. O que ele tinha, As outras coisas não, né? Ele só dava o dízimo do aposento. Por exemplo, tem um aposento, tem 10 aluguel. Não, só dava o dízimo do meu aposento. Mas tudo que entra e gera renda deve ser entregue o dízimo. Pergunta para as meninas aqui. E aí, eu posso tirar a mensalidade, eu posso abater do meu dízimo a mensalidade da minha sociedade? A mulher também é instruída, viu, pastor? Não. Se você faz parte da sociedade, um dever da sociedade essa contribuição para que ela se mantenha. Seu dízimo é outra coisa. Mais alguma pergunta, meus amados irmãos? Não, era só assim, Não sei se eu posso falar um complemento sobre acho que ainda está tendo alguma dúvida, talvez, sobre a diferença de oferta e dízimo. Eu penso assim, questão da oferta. Vou resumir aqui a história, não sei se vai facilitar. Para mim, a oferta é qualquer valor que você pode dar além do dízimo que você já dá. Pronto. É exato. Tanto é só não confundir um com o outro. Vamos perguntar assim também. Como é que, na nossa experiência, negar a oferta se torna um bolo? Aquele malaquino considera isso, né? Agora, já imaginou a gente passar 10 anos, alguns de nós já tem isso aqui na igreja, né? 10 anos de crente, recebendo primeiramente nossa medicina, devolver para o cartãozinho lá, né? Não estou entregado, recebeu sem nem sentir. Mas não foi uma certa deficiência, uma omissão, na imagem de uma latinha do morro? Não é verdade? E tem irmãos que a igreja compra, até todos os irmãos têm que pagar, uns está na revista de pago para mim. Olha, eu só queria lembrar vocês que eu terminei com 1h20, tá? Só para tirar a minha sugestão. Quer dizer, não foi nem ter a revistinha, né? E outras coisas, né? E outras coisas. Meus amados, nós, falando aqui de modo pessoal, né? Nós temos tantas coisas para fazer na nossa igreja, né? Algumas o dinheiro vai ajudar muito, outras a oração resolve. Outra é a soma das duas coisas. Mas quando irmãos tem isso muito claro no seu relacionamento com Deus, a entrega do dízimo, a administração fiel dos seus bens. Quantos irmãos por aí não ganham só um salário e você chega na casa dele e você vê lá tudo. Meu Deus, esse cara está roubando, porque ele não pode ganhar só um salário. O pensamento incrédulo leva para esse lado, né, pastor? Mas